E aí, vamos começar a nossa análise de hoje? Tem um conceito simplesmente sensacional na filosofia e nas ciências sociais que sugere que a nossa identidade molda profundamente aquilo que a gente sabe. Sabe aquela ideia clássica de que existe um observador totalmente neutro, meio que flutuando no espaço, imune a tudo? Pois é. A gente vai ver que isso não existe na prática. Cada pedaço de conhecimento que temos está ancorado em uma perspectiva real, vivida. E é exatamente essa estrutura teórica que é fundamental para a gente entender as nossas interações hoje em dia que vamos desvendar agora. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o método conhecimento neutro. Depois, 2, o que é conhecimento situado. Em seguida, 3, a influência da situação social. Depois vamos ver 4, como o gênero afeta o saber. E vamos fechar com 5, o impacto na ciência e sociedade. Número 1. O mito do conhecimento neutro. Vamos desmistificar essa ilusão de neutralidade? Imagina só uma simples fechadura. O objeto físico é literalmente o mesmo, certo? Mas pensa bem, um ladrão olha para essa fechadura e vê o quê? Um obstáculo gigante ou uma frustração absurda. Já o dono da casa olha para a mesma fechadura e sente um alívio, uma sensação super reconfortante de segurança. É a mesma fechadura, mas a emoção, a atitude, o interesse pessoal, tudo isso filtra a realidade de quem observa. A realidade prática do objeto muda completamente dependendo de quem está olhando para ele. Claro, a epistemologia mais tradicional adora focar naqueles exemplos bem básicos. Coisas universais, tipo 2 mais 2 são 4, a grama é verde, ou água mata a sede. E, beleza, ninguém aqui está negando que isso seja verdade. Óbvio. O X da questão é que esses paradigmas simplesmente não dão conta da bagunça e da complexidade que é a vida real. Na matemática básica isso funciona muito bem, mas quando a gente entra nas interações sociais, na nossa história e na cultura, aquela premissa de um observador estritamente neutro, ela cai por terra na hora. O que nos leva à nossa seção 2. 2. O que é conhecimento situado? Como exatamente a perspectiva de alguém vira a realidade dessa pessoa? A resposta está nesses 8 fatores principais que formam o chamado conhecimento situado. Sintetizando rapidinho, tem a corporificação, porque a gente vivencia o mundo através de corpos diferentes, tem a diferença entre o conhecimento em primeira pessoa, que é muito íntimo, versus o de terceira pessoa, que é mais distante. Adiciona aí as nossas emoções e valores, o conhecimento pessoal e o nosso know-how, que são aquelas habilidades práticas. E não para por aí, tem também os nossos estilos cognitivos de raciocínio, as crenças de fundo e as relações epistêmicas, que ditam de quem a gente recebe informação. Tudo isso junto e misturado funciona como um filtro gigantesco da realidade. Quer ver esse filtro operando na prática? Imagina um contexto médico. Um paciente sente uma dor aguda no peito. Com toda aquela bagagem de crenças leigas e ansiedade a mil, a pessoa interpreta aquilo como um sinal claríssimo de um ataque cardíaco. Aí vem o médico, olha exatamente os mesmos dados físicos, mas usando um pano de fundo de anos de treinamento técnico e diagnostica uma simples azia. O dado empírico inicial é rigorosamente idêntico, mas a verdade percebida diverge drasticamente por causa do lugar, do contexto de quem está avaliando a situação. Certo? Seção 3. 3. A influência da situação social. Vamos sair um pouco do nível individual e olhar para o todo. E isso nos traz direto para a epistemologia feminista. Como campo acadêmico, ela foca exatamente em como a localização social de um sujeito afeta o que ele sabe e como ele sabe. O foco central aqui é explorar como o status, a posição e o papel que a sociedade te dá alteram de forma profunda o seu nível de acesso à verdade. Mas o que compõe essa tal localização social? É uma teia incrivelmente complexa. A gente está falando de gênero, raça, orientação sexual, classe social, relação de parentesco, identidade trans ou cis. Indivíduos recebem posições. E junto com essas posições, vem um pacote invisível de normas. Normas que prescrevem silenciosamente quais virtudes, hábitos e emoções são considerados apropriados para determinados papéis dentro da nossa grande engrenagem social. Vamos afunilar um pouco mais na seção 4. 4. Como o gênero afeta o saber? Essa é uma das peças-chave da teoria. A gente precisa deixar esse conceito bem alinhado. Nesse referencial, gênero não se limita à biologia, de jeito nenhum. É entendido como um sistema de significados, identidades sociais, papéis, normas e comportamentos atribuídos socialmente. Essa estrutura influencia muito cedo como a experiência em primeira pessoa de habitar o próprio corpo. Em termos práticos, essas normas determinam se alguém vai agir no mundo com fluidez e confiança ou de um jeito mais restrito e cheio de constrangimentos.
O que é super interessante de notar aqui é o abismo epistemológico absurdo entre teoria e vivência. De um lado, o conhecimento em terceira pessoa, saber lá no papel o que é assédio sexual. De outro, o conhecimento em primeira pessoa, a capacidade duríssima de reconhecer eu fui assediada sexualmente. A teoria mostra que a gente pode compreender perfeitamente conceitos abstratos de desvantagem, mas esbarra numa barreira cognitiva colossal na hora de conectar isso à nossa própria pele. O conhecimento fica bem mais espinhoso quando precisa ser internalizado. E esses filtros ditam também a nossa leitura do mundo lá fora. Pensa num cenário super banal, um sorriso tímido. Como as crenças de fundo são moldadas por experiências radicalmente diferentes, a interpretação racha no meio. Alguém com o viés masculino mais tradicional pode olhar para esse sorriso e ler como um flerte, uma investida despretensiosa. Já outra pessoa, talvez com histórico de vulnerabilidade, pode identificar esse mesmíssimo sorriso como pura defesa, só uma cortesia para evitar uma tensão indesejada. É o mesmo estímulo visual, mas duas realidades gritando coisas diferentes. E tem mais, a sociedade rotula até como a gente pensa. Dá uma olhada nessa divisão de estilos cognitivos. Na primeira coluna, abordagens historicamente rotuladas como masculinas. Pensamento dedutivo, superanalítico, quantitativo, com aquele discurso adversarial de embate. Na segunda, estilos vistos como femininos, intuitivos, holistas, qualitativos, baseados em narrativa. E a grande provocação acadêmica é: quando a gente dá todo o rigor científico e o prestígio apenas para o primeiro grupo, será que a gente não está jogando fora práticas maravilhosas de entender o mundo só porque elas estão associadas à segunda coluna? Indo para a reta final, seção 5. 5. O impacto na ciência e sociedade. Como isso afeta as instituições? Quando a gente olha para modelos científicos e representações institucionais, vemos que eles espelham valores bem específicos. Se a teoria gira em torno de interesses e atitudes tidos como masculinos, ela é chamada de androcêntrica. Por outro lado, representações focadas em valores associados ao espaço feminino, tipo a ética do cuidado, que olha para os vínculos e relações para resolver problemas, são ginocêntricas. E o grande debate aqui é investigar o quanto aqueles conceitos quase sagrados de objetividade universal e razão pura são, no fundo, apenas perspectivas androcêntricas disfarçadas. Dentro dos laboratórios e grupos de pesquisa, essas dinâmicas são lei. As normas sociais e de gênero afetam duramente quem tem a permissão tácita para falar numa reunião, de quem são as perguntas que a galera interrompe ou ignora, e, no fim, quem é aceito como especialista de verdade. Fica bem claro que a autoridade de alguém raramente vem só pela frieza e qualidade dos dados. Ela passa pelos filtros de quem está apresentando aquilo. O que nos deixa com uma pergunta fantástica e super provocadora da teoria: pode uma perspectiva objetiva ser construída a partir de perspectivas diferentemente generificadas? É de explodir a cabeça, né? Se aquele conhecimento puramente neutro é inatingível, o nosso desafio moderno não é tentar apagar a nossa bagagem vivida. O verdadeiro desafio é descobrir como o diálogo entre pessoas tão diversas pode, junto, construir uma ciência muito mais real, justa e rica. E isso vale para qualquer interação do nosso dia a dia, não é verdade? Fica aí o convite à reflexão. A gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!